O Tanta Gente Legal de hoje traz para minha felicidade, honra, orgulho, Luciana Lobo. Eu vou começar contando a história em 2018, quando ela fundou o Instituto Zen Câncer, que hoje acaba de ultrapassar 1.000 pessoas numa rede de acolhimento e promoção de bem-estar a todas as pessoas tocadas pelo câncer. E eu vou pedir para ela contar essa história, mas, na verdade, a gente vai começar um pouquinho antes. Lu, muito legal estar com bom dia, muito legal estar aqui contigo. Obrigado por você ter... Eu que agradeço o convite. Legal, legal. Me conta, eu falei de 2018, quando começou o Zen Câncer. Me fala de antes, né? Então, conta quando você foi para os Estados Unidos, quando você fez o mestrado em microbiologia. Vamos começar de lá. Bom, eu acho que tem que começar até um pouquinho antes, né, Duda? Acho que eu sou uma pessoa que sempre buscou por práticas de autoconhecimento. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a ler livros do Paulo Coelho, do Osho, né? Sempre nessa busca por entender o nosso propósito aqui. Então, comecei a meditar muito cedo, comecei a fazer yoga muito cedo, e essas práticas estavam, assim, na minha vida, me acompanhavam na adolescência, e principalmente quando eu entrei na fase adulta. Quando eu fui morar em Nova York, eu fui porque meu marido foi trabalhar, e eu fui como acompanhante dele. Eu já era formada em turismo e hotelaria, já trabalhava na área de organização e produção de eventos, e eu tirei um sabático ali de 1 ano, onde eu tive a oportunidade de fazer yoga todos os dias e também trabalhar como voluntária na Embratur. E depois de 1 ano morando em Nova York, um dia a gente saindo do estúdio, meu marido comentou: e agora? O que você vai fazer nesses próximos meses, né? Que a gente só volta em dezembro, isso era julho. E eu falei: não sei. Eu já estava cansada dos cursinhos de inglês. Aí ele falou: por que você não faz uma formação em yoga? Eu falei: formação em yoga? Não quero ser professora de yoga. Ele falou: não, mas... você faz tão bem, você gosta, você vê que seu corpo é preparado para isso, faz para entender um pouco mais. Aí eu aceitei como um desafio fazer essa formação em yoga. De verdade, nunca pensei em dar aula de yoga, eu queria só entender o bem-estar que eu sentia depois de uma prática, entender um pouco mais a mecânica das posturas, entender um pouco mais sobre a respiração, sobre a meditação. E aí eu fiz a formação sem nenhuma expectativa de dar aula um dia, né? Eu volto para o Brasil no final de 2005, e ainda retorno para o mercado de trabalho na área de produção e organização de eventos. Só que aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu comecei a tomar uma certa intolerância ao estresse. Então, quando chegava assim, o estresse, eu sentia aquele desconforto, porque eu tinha passado 1 ano praticando yoga, né? E trabalhando como voluntária, sem nenhuma pressão. E eu já não conseguia mais me conectar com as metas, tendo que fazer o planejamento estratégico do meu departamento, que eu cuidava de uma área específica, né, dentro da agência que eu estava trabalhando de turismo e eventos, e não consegui. Aí acabei migrando para uma outra empresa, com menos pressão, mas também ainda não era aquilo. Dentro dessa empresa eu acabei sendo coordenadora administrativa da empresa, da área de treinamentos da empresa também. Mas a parte que eu mais gostava era quando alguém vinha com algum problema e eu podia melhorar o dia daquela pessoa. Eu adorava que a pessoa entrasse na minha sala para conversar sobre algum problema e eu conseguia melhorar o dia dela. E aí comecei a ter uma crise, estava casada, né, sem filhos, meu marido percebeu que eu não estava muito feliz. E aí um dia ele me chamou para conversar e perguntou o que estava acontecendo. E eu comentei para ele que eu não estava feliz, que eu queria mudar de área, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E ele fez uma pergunta que deve até ser capa de livro, eu não sei, que é: o que te move? Ele perguntou exatamente isso: mas o que te move? O que você gostaria de fazer, que você faria até de graça? Eu falei: olha, eu gosto de ajudar as pessoas. Não sei como eu posso transformar isso no meu trabalho, mas é o que eu gosto de fazer. E aí ele sugeriu que eu fizesse um MBA no terceiro setor, que uma amiga nossa estava fazendo. Eu entrei na Cândido Mendes, já tinha começado os primeiros 6 meses, eu pude entrar no segundo semestre e depois eu complementaria o MBA, né, no ano seguinte. E aí eu comecei a ter uma visão um pouco do terceiro setor, comecei a entender como que eu poderia
me inseri nessa nova área, que é uma área totalmente diferente. E eu rapidamente, nas entrevistas, comecei a perceber que aquilo também era um business. E que eu ia ter o mesmo estresse de metas, né, de planejamento estratégico. E eu lembro de uma entrevista com a ActionAid, na época, que a pessoa falou assim, você é muito inocente, né? Achando que eu ia mudar o mundo, que de alguma forma eu ia trabalhar só ajudando as pessoas, né? E, paralelo a isso, eu comecei a avisar para os professores de yoga, que eu também era professora de yoga, que eu tinha feito uma formação que eu queria, de alguma forma, ser inserida, né, nesse mercado como professora. E aí eu comecei a ser chamada para substituir, para pegar algumas turmas que não eram muito lucrativas para os professores, aquela turma que pagava mais baratinho, eles começaram a me passar. E quando eu vi, eu estava dando aula de yoga. E aí não parei nunca mais. E aí depois você foi fazer microbiologia. Por quê? Então, a microbiologia é uma curiosidade das pessoas, né? Acho que foi assim, uma grande... Acho que foi a mudança mais radical que eu fiz, assim, em termos de conhecimento, né? Eu digo que eu esgacei a minha mente para poder inserir ali um conhecimento que eu não tinha, né? Para poder entrar direto no mestrado em microbiologia. Com a yoga, eu acabei indo para um lado da acessibilidade na yoga. Eu gostava de tornar a yoga acessível a qualquer pessoa. E por esse olhar que eu tinha através de uma técnica da yoga, que se chama yoga restaurativa, né? Uma modalidade, uma forma de você ensinar as posturas, que você adapta as posturas a qualquer corpo. A intenção da prática é gerar conforto, relaxamento, bem-estar, né? Acolhimento. Eu comecei a dar aula para cadeirantes, né? E um dos alunos que eu tive foi o Marcelo Yuca, o músico, né, o baterista do Rapa. O Marcelo foi meu aluno por 7 anos. E foi um trabalho incrível, que me exigiu também ter mais conhecimento ainda do corpo físico, da coluna, da mecânica do corpo, para poder ajudá-lo. E outros alunos que eu tinha também com diferentes questões, com pouca mobilidade. E aí, em 2013, eu achei que era hora de fazer uma outra faculdade. Então, eu entrei para fisioterapia, para poder começar a estudar fisioterapia, para poder ajudar, entender as dificuldades dos meus alunos e, assim, com a yoga, poder ajudá-los. E, no primeiro período da fisioterapia, eu tive uma aula de biologia celular. E, assim, foi... Sabe aquele momento eureka? Eu falei, uau, isso acontece dentro da gente, a gente não tem o menor conhecimento. Como assim? Como é que esse incrível universo dentro da gente, a gente não olha para ele. E é incrível, realmente, quando você olha como é que as nossas células se organizam, né? E aí eu comentei com uma amiga minha, que era pós-doc na UFRJ, falei, cara, eu estou apaixonada pelas células e eu queria estudar mais sobre elas, queria conhecer um pouco mais. E ela falou, pô, Lu, vem aqui no fundão que a gente tem células, você pode olhar no microscópio. E eu fui. E aí acabou que virou uma entrevista com a professora, né, a professora Thaís, responsável pelo laboratório. E ela falou, olha, se você quiser fazer uma iniciação científica, você pode. Eu achei aquele convite super desafiador, mas, ao mesmo tempo, cabia na minha agenda ir lá para o fundão, né, no CCS, fazer esse estágio. E eu comecei, então, em janeiro de 2014, fazer esse estágio na UFRJ. E eu me apaixonei tanto, assim, que eu ia além, né, do tempo que eu tinha acordado com ela de iniciação científica, e os meus olhos brilhavam a cada descoberta nova. Parecia uma criança, né, realmente olhando para aquilo pela primeira vez, que era a primeira vez. E eu tive que aprender tudo, o nome das vidrarias, né, como é que fazia meio de cultura, como é que... todo o cuidado com a biossegurança que tinha que ter. Eu achava o máximo usar jaleco. E aí, um dia, a professora Thaís entrou no laboratório, acho que foi em março, e ela falou assim, acabou de abrir vaga aqui para o mestrado, você não quer fazer a prova para o mestrado? Eu falei, nossa, mas eu estou no 2º período de fisioterapia. Ela, você não tem uma graduação? Eu falei, tenho, sou graduada em turismo. Ela falou, se você passar na prova de seleção, você pode fazer, nada impede que você faça. Eu falei, jura? Eu lembro desse dia, era uma quarta-feira, porque era o dia que eu ia ao cinema com meu marido, e eu contei para ele, olha, recebi um convite para fazer um mestrado. Ele, pô, que legal. E sem acreditar que eu fosse dar conta daquilo. E aí, na semana seguinte, ela trouxe para mim, então, o edital, com os capítulos dos livros que eu tinha que estudar. E de uma hora para outra, eu tive que aprender tudo sobre virologia, microbiologia médica, microbiologia geral, imunologia, e também começar a ler os artigos científicos para poder fazer a prova. E a prova já era em julho.
E eu brinco que, graças a Deus, ninguém me contou que era impossível de passar nessa prova, senão não teria nem tentado, né? E quando eu passei na prova, em julho, eu lembro que a professora Thaís entrou correndo no laboratório, né, para me dar a notícia que eu tinha passado. E eu comecei a chorar de emoção, ela chorou também. E aí eu sempre digo que eu chorei naquele dia, depois chorei por mais 2 anos, né? Porque o mestrado não é só passar, né? É tudo que você tem que fazer durante esse tempo tão apertadinho, que são 2 anos, né? Escrever o projeto, fazer todos os experimentos, e depois você fazer a qualificação, e depois você ter resultados para poder defender. A única coisa que eu realmente não precisei fazer foi a publicação de um artigo, que o mestrado não exigia que você fizesse isso. Eu teria que fazer mais experimentos, mais tudo. Mas eu acho que o mestrado ele abriu a minha cabeça para um lugar assim da curiosidade. Eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E aí no mestrado eu trazia um pouco do olhar da yoga, da meditação, dessa curiosidade de saber como é que o nosso mundo interno funciona. Na yoga a gente fala muito sobre mundo interno e mundo externo, né? Então, no mundo interno, a forma como eu me relaciono comigo, e no mundo externo, a forma como eu me relaciono com os outros. Mas olhando para dentro, não é um indivíduo, né? Nós somos uma sociedade formada por trilhões de células, e como é que elas se relacionam entre elas? E isso, para mim, era um barato. Tem até algumas que são rebeldes, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que hoje, olhando, né, já com certo distanciamento, como que a vida foi me preparando e como que eu consegui juntar todo esse conhecimento no que eu faço hoje, né, à frente do Instituto. E a gente, antes de começar aqui, estava falando sobre aquele meu olhar, né, para os alunos de pós-graduação. Então, isso foi um momento muito marcante. Eu até retratei isso no livro, que foi quando eu tive que apresentar o primeiro seminário no mestrado. E a professora responsável, que eu adoro, a professora Eliana, ela falou: Luciana, antes de você começar a apresentar aqui o seminário, o seu artigo, você podia contar para a turma qual é a sua formação, o que você veio fazer aqui no mestrado em microbiologia? E ninguém sabia que eu era professora de yoga, de meditação, formada em turismo, né? Então, eu tive que contar isso. Eu falei: olha, gente, de onde eu venho, as pessoas não sabem nada sobre células, sobre microbiologia, mas elas sabem que se elas tiverem uma integridade com pensamento, fala e ação, e elas viverem em harmonia com o mundo interno delas e com o mundo externo, né, com as pessoas em volta, elas vão adoecer menos, né, vão se estressar menos. E aí eu venho para o mundo aqui, onde vocês sabem tudo, ou quase tudo, sobre células, que para manter uma garrafinha de células vivas, vocês precisam do meio de cultura correto, de botar na estufa com a presença de CO2, enfim, com a temperatura correta. E vocês esquecem que vocês são, né, na verdade, uma garrafinha de células. E vocês dormem mal, se alimentam mal, vivem estressados. Então, existe um gap mesmo, né, assim, entre você ter o conhecimento sobre algo, o entendimento, e chegar no nível da sabedoria, quando você coloca aquilo em prática na sua vida. E aí eu lembro que eu comecei a falar sobre... E todo mundo ficou meio parado, assim, sem entender o que aquilo tinha a ver com um artigo científico. E aí depois eu apresentei o artigo, né? E no final as pessoas vieram falar comigo: nossa, que bacana, eu já fiz yoga, nossa, onde é que eu posso fazer? Isso acabou virando, né, uma oportunidade de eu abrir um grupo de meditação lá no Instituto de Microbiologia. Eu pedi autorização na época para a professora Alane, que era a diretora do Instituto. Ela cedeu a sala da congregação, então uma vez por semana eu meditava com os alunos de pós-graduação, e tinham professores e técnicos, né? Então já era um pouquinho de eu pegar a minha experiência, o meu conhecimento, e levar para esse ambiente acadêmico que às vezes é tão duro, né, tão fechado. E aí, em 2017, vem o diagnóstico. Exatamente. Como é que foi? Então, eu defendi esse mestrado em 2016, né, em final de novembro de 2016, e estava feliz da vida, né, de concluir essa etapa. Não foi fácil, né, concluir o mestrado. E no mês seguinte eu fui fazer meus exames de rotina, e apareceu que eu tinha um nódulo pequenininho na mama esquerda, que não tinha o que fazer, só acompanhar 6 meses depois, com uma nova mamografia, e vida que segue. E aí eu lembro que meus filhos estavam felizes, né? Era janeiro de 2017. Eles estavam com que idade? O Arthur estava com 9 e o Henrique estava com 6 anos. Okay. E aí a gente estava indo para o clube, curti o mês de janeiro, né? Os últimos 2 anos eu não curti muito com eles, porque o mestrado não tem férias, né? E
E eu comecei a correr novamente, comecei a melhorar minha alimentação, porque eu acabei também me impregnando um pouco com o jeito de ser de aluno de pós-graduação, me alimentando às vezes mal, né? E aí eu perdi o peso extra que eu ganhei durante o mestrado, ali os 5 quilos, eu comecei a perder rápido. E um dia eu fui colocar meu filho para dormir, eu levei a mão, sem querer, né, na mão à esquerda, e eu percebi que tinha uma ondulação diferente na pele. Mas eu não levei aquilo muito a sério porque, como eu tinha amamentado meus 2 filhos e doava leite, eu sempre tive muito leite, eu achei que, assim, estava perto do meu período, a mama estava mais densa, então isso não era nada. E aí a minha massoterapeuta, que ia toda sexta-feira, percebeu também e pediu para eu ir no médico ver. Eu falei, cara, acabei de fazer mamografia, isso não é nada. Acabei indo só em março. Fui no médico, o médico olhou, olha, Luciana, está na mesma posição, pode ser que você perdeu peso, perdeu gordura na mama e esse nódulo ficou mais palpável, observa se ele crescer, se doer, se mudar. Alguma coisa, você faz só a ultrassonografia da mama e se precisar, a gente faz novamente a mamografia. E foi isso que eu fiz, segui com a vida e toda sexta-feira ela falava no meu ouvido. Eu gosto de falar isso porque eu achei que isso nunca fosse acontecer comigo, sabe? Que era uma perda de tempo eu ter que repetir esse exame. Mas por insistência dela, no dia 8 de maio de 2017, né, um divisor ali na minha vida, eu fui refazer o exame e esse nódulo tinha dobrado de tamanho. E já tinha feito uma metástase na axila. Então eu já saí de lá, né? Eu cheguei lá impaciente, que eu tinha perdido a minha tarde para fazer os exames e saí de lá, né, com 95% de chance de estar com câncer de mama. E eu lembro de ligar para o Dr. Maltoni, que era o oncologista que tinha me operado alguns anos antes de um vaso celular que eu tinha no rosto. Ele era muito amigo de uma amiga minha. E, Dr. Maltoni, olha, não sei se você é a sua área, mas acabei de receber esse resultado aqui, o que eu faço? Ele, olha, liga para o meu consultório, marca uma consulta e quinta-feira a gente conversa. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, olha, independente da biópsia, acho que tem que tirar. Então, eu já comecei a fazer todos os exames preparatórios, foi tudo muito rápido, assim, né, para fazer a cirurgia e ficar aguardando, então, o resultado, se eu precisaria ou não fazer algum tratamento complementar, né. E saiu o resultado e eu realmente precisaria, como meu marido disse, fazer barba, cabelo e bigode, né. Então, foi a cirurgia inicial, depois uma segunda cirurgia para colocar o catéter, depois o protocolo. Foram 16 ciclos de quimioterapia. Às vezes até... Foram 16, foram 16 ciclos de quimioterapia, 4 de 21 em 21 dias, né, que a gente chamou da série vermelha. Depois, 12 semanais da série branca, né? Então, eram praticamente 6 meses de tratamento. E foi toda uma mudança de uma hora para outra, né? Então, eu virei de uma hora para outra paciente oncológica, né? E aí, você falou que, de certa forma, tudo que aconteceu com você antes de 2017 estava te preparando, né? Exatamente. É assim que eu sinto. O quão preparada você estava, como você reagiu, como é que foi com a tua família? Olha, eu preciso sempre, eu sempre digo isso, né, que eu tenho um super companheiro do meu lado, né? Eu lembro que quando eu saí do exame, eu liguei para ele saiu do escritório, foi para casa e falou assim, olha, eu quero que a última das suas preocupações sejam que seu cabelo vai cair ou que você precise tirar um ou 2 seios, assim, isso não tem que passar pela sua cabeça. Agora, seu foco não tem que estar nisso, né? Eu estou do seu lado. Ele realmente esteve em todos os momentos. Acho que foi a pessoa que mais consumiu livros e documentários e filmes. E, inclusive, ele fazia uma seleção dos filmes que eu podia ver. Se o filme tivesse um final triste, ele, não, esse aqui não vale a pena assistir agora, não. Assiste esse aqui que é mais... E... eu acho que a vida foi me preparando, sim. Eu lembro que ele perguntou, e aí, o que você vai fazer com isso? E eu respondi para ele, olha, eu vou transformar esse limão numa torta de limão, porque uma limonada vai ser pouco. E eu sentia muito isso, né? Eu acho que desde os 16 anos eu já meditava, então eu já fazia prática de yoga, eu tinha participado de tantos retiros, eu tinha feito tantos cursos ligados à espiritualidade, ao autoconhecimento, que eles existiam para isso, né? Para poder saber lidar com isso. A yoga não é para eu poder ficar mais flexível, botar o pé na cabeça ou fazer uma foto bacana para o Instagram.
Quando a yoga surgiu, ela surgiu para formar as pessoas para viverem em harmonia com a sociedade e com elas mesmas. Então, assim, eu tinha que usar esse conhecimento. E eu senti que naquele momento eu tinha as ferramentas para poder passar por aquilo. E isso me deu uma força, né? Então, eu acabei desenvolvendo uma rotina de muita amorosidade comigo e autocuidado, onde eu tinha que fazer o tratamento convencional, né? Eu sou a favor dos tratamentos convencionais. Continuei fazendo, né, tudo o que eu fazia comigo de autocuidado. Mas eu entendia que as células rebeldes do meu corpo eram uma quantidade muito menor do que as células saudáveis, mas que quando a gente faz um tratamento agressivo como uma quimioterapia, tem um dano colateral. Então, depois que passava a quimioterapia, eu tinha que vir com tudo que eu podia para poder ajudar as minhas células saudáveis a ficarem mais saudáveis, né? Então, eu montei uma agenda, então fazia prática de yoga, fazia prática de meditação, fazia o pranic healing, fazia a biofal, né? Fazia tudo que pudesse me ajudar a me manter saudável para que quando viesse o próximo ciclo, né, o corpo aguentasse aquilo. E realmente não é fácil, né? Para uma pessoa como eu, que não tomava nem remédio, né? Se você me pedir agora, até hoje não tomo, se você me pedir um remédio para dor de cabeça, eu não tenho na bolsa, eu não tenho remédio em casa, eu não tomo remédio. Hoje em dia eu tomo um comprimidinho, né, que é meu bloqueador hormonal, mas fora isso, não tenho remédio para tomar para pressão, para colesterol, para nada disso. E tomar aquela químio era algo que me fazia muito mal emocionalmente. É como se eu estivesse realmente envenenando o meu corpo. Então, eu precisei me preparar emocionalmente para fazer aquele tratamento. E eu acabei desenvolvendo uma rotina que, quando eu sentava na cadeira da quimioterapia, primeiro eu fazia uma oração, depois eu fazia, né, uma meditação, depois eu guiava, né, um relaxamento, né, um auto-relaxamento comigo, para poder ali... Eu gravava esse relaxamento e ouvia com a minha voz, né, ali durante a preparação para a quimioterapia, para quando a medicação entrasse, eu estivesse num estado mais receptivo para a medicação e diminuísse o efeito colateral daquilo. E durante esse protocolo que eu fui fazendo, né, ao longo dos meses, coisas incríveis surgiram, né? Então, surgiram, por exemplo, um dia eu estava agradecendo ter feito mestrado em microbiologia, ter um entendimento e conhecimento sobre o meu corpo, sobre as minhas células, e eu literalmente recebi o download do projeto O Incrível Universo Celular, né? Veio assim uma vozinha que dizia, cara, imagina que incrível se as crianças tivessem esse conhecimento sobre o que acontece dentro delas. Isso virou uma disciplina depois, né, de extensão com a UFRJ, virou um livro inicial, agora o segundo livro, né, desse momento ali, simplesmente de agradecer ter feito mestrado em microbiologia. E aí eu fui passando, e eu acho que teve um grande divisor também, além de eu ter encontrado as minhas ferramentas, é ter recebido um ensinamento que dizia assim, quando a gente adoece, a gente tem uma oportunidade de se colocar no lugar do outro. Porque agora a gente sabe como é que o outro se sente, o que a gente vai fazer para ajudar o outro. Então, esse ensinamento me colocava no lugar de que não era a Luciana, a dor da Luciana, a doença da Luciana, mas o que a Luciana vai aprender com isso, o que ela pode ensinar depois, né? O que ela pode ajudar as outras pessoas. Então, a minha forma de passar por isso, com muita autocompaixão, com muito entendimento sobre a impermanência, sobre a gratidão, sobre, né, a compaixão e sobre o autocuidado, depois virou as âncoras, né? Quando eu fui escrever meu livro, que eu fui ter um entendimento, cara, então foi isso que me ajudou. E aí um dia, fazendo uma prática de relaxamento, porque não é fácil, né, Duda? Você fazer quimioterapia, o marido está trabalhando, os filhos estão no colégio e você está ali lutando. Eu não gosto da palavra luta, mas é uma luta mesmo. Não gosto porque eu não quero que as pessoas tenham a ideia que se o tratamento não der certo, elas perderam a luta. Sim. Mas na verdade, ali, do seu corpo... É um desafio. Um desafio. É. Né? Você manter o seu corpo saudável com tanta química no seu corpo. Tanto que quando você toma a quimioterapia, os dias seguintes você tem que fazer xixi e depois realmente baixar a tampa do vaso para que aquilo não suba e fique no ar aquela química para a sua família. Eles recomendam isso. Olha, é como se eu ficasse meio radioativa, sim, sabe? Olha, você faz xixi, mas baixa a tampa para não subir essa química no ar e seus filhos inalarem aquilo. Olha que doido, né? Então, imagina isso dentro do meu corpo, né? E aí eu lembro que um dia, fazendo uma prática dessa de relaxamento, quando os filhos estavam no colégio, veio aquela vozinha de novo e falou assim, cara, imagina
se outras pessoas tivessem um conhecimento das posturas restaurativas, como isso poderia ajudar as pessoas. Porque meu médico é maravilhoso, mas ele nunca disse, Luciana, você tem que descansar, você tem que relaxar entre um ciclo e outro, porque assim você vai fortalecer seu sistema imune. Ninguém me disse isso. Eu sabia isso por causa da yoga. E aí, então, eu falei, cara, como é que eu posso ensinar as pessoas a fazer isso? E ainda em quimioterapia, né, a primeira ideia de projeto foi o kit, que eu chamei de kit Zen Câncer, que era mandar para casa das pessoas uma máscara, daquelas de avião, né, para poder fazer o relaxamento, um spray de lavanda, um passo a passo para fazer o relaxamento em casa, que tinha ali um link, na época a gente não tinha QR Code, um linkzinho para a pessoa entrar no YouTube que tinha lá um relaxamento gravado. Então a pessoa fazia a quimioterapia e ela podia experienciar aquilo que eu experienciava comigo, né? Eu acho que o Zen Câncer é muito isso, assim, tudo que eu vivia, tudo que eu tive a oportunidade de vivenciar, hoje eu quero que as pessoas vivenciem também. E isso tem a ver com o que eu vou falar mais à frente, das práticas que são oferecidas hoje no Instituto, né? E, na verdade, olhando de fora da tua história, o que parece é que, de repente, tudo se conectou. Então, você que sempre teve a vontade de ajudar, ao mesmo tempo que, desde muito cedo, passou a se entender, passou a praticar yoga, passou a buscar esse equilíbrio interior, depois foi estudar as células e, de repente, ficou doente. E, de repente, viu isso tudo se tornar extremamente necessário para você. E você falou também de um sonho de tornar a yoga acessível. Então, surge o Zen Câncer mais ou menos como uma reunião disso tudo, né? É disso tudo. A yoga não é acessível, a yoga é cara. Né? As pessoas acham... Tem projetos incríveis como o Yoga na Maré, da Ana Olivia, yoga de rua, mas ainda é uma coisa que as pessoas têm um certo distanciamento, né? Tem um projeto Mood, que também oferece gratuitamente, mas a verdade é que para a gente poder criar um impacto social, né? Usar a yoga como uma ferramenta de transformação social, quando ela foi desenvolvida há milhares de anos atrás, você precisaria ensinar nas escolas, né? Dar acesso às pessoas, que as pessoas pudessem experimentar isso e perceber os benefícios, se reconectarem com seus corpos, né? Assim, de trazer a mente de volta para o corpo, quanto que isso é incrível, né? Sim. Porque a yoga é isso, união, né? União do corpo com a sua mente, ou união da sua consciência, né? Individual com a consciência coletiva. E eu acho que, de uma certa forma, o que você disse é perfeito, porque olhando, deu para agora conectar tudo, né? Tudo que eu faço é tudo que eu desejei lá atrás fazer. E aí começou o Zen Câncer? O Zen Câncer começou com esse kitzinho, né? Tinha até uma caixinha, uma caixinha de papelão, isso ia todo bonitinho, personalizado. Acabou ficando caro, porque as pessoas começaram a pedir muito, eu não consegui um patrocínio na época. E ele começou, quando eu terminei o tratamento, eu falei, nossa, agora eu posso atender no meu espaço gratuitamente, né, as pessoas. Eu abri a agenda de sexta-feira e comecei a divulgar nas redes sociais. O teu espaço? É o YogaPix. YogaPix. Tá. A gente nem falou sobre ele, mas quando eu comprei a sala para poder montar um estúdio de yoga acessível, essa era a minha ideia, trabalhar com pessoas com pouca mobilidade, com a yoga, antes do câncer. E aí eu comprei a sala. Quando eu iniciei o processo de reformar, eu descobri o câncer. Então, eu sempre digo que a sala estava em transformação, assim como eu estava passando por um processo de transformação. E o Zen Câncer, ele era um projeto social do YogaPix. Hoje eu entendo que o Zen Câncer é algo muito maior, né? O YogaPix continua existindo. Se um dia eu me aposentar do Instituto, eu volto a trabalhar no YogaPix. Eu digo que é um consultório de yoga, que eu trabalho de forma individualizada ali com as pessoas, com as suas questões de saúde. Mas eu hoje não consigo dar conta do YogaPix, né? Hoje eu estou totalmente voltada para o Instituto. E lá também é a sede do Instituto, né? A sala do YogaPix. Sim. Então, às sextas-feiras eu comecei a receber gratuitamente e comecei a divulgar nas redes sociais. Na primeira semana apareceu uma única participante, a Lourdes. Ela, sempre que eu faço uma live ou apareço, ela fala, eu fui a primeira. Ela tem esse lugar da primeira, né? A 01 do Zen Câncer. E como foi especial para ela ser a primeira. E ela disse que ela nunca tinha saído de casa durante todo o tratamento. Ela só saía de casa para ir fazer o tratamento. Naquele dia, ela tinha feito a última quimioterapia e ela saiu de casa para fazer algo para ela. E quando ela chegou lá, eu a recebi. E foi só para ela, porque só apareceu ela.
Depois apareceram outras pessoas. Quando eu vi, eu tinha um grupo de 20, de 30. E a gente foi crescendo assim organicamente no boca a boca. Era um grupo onde eu fazia o acolhimento dessas pessoas, eu dava as práticas. Sempre, no final, a gente tinha uma confraternização, um chazinho, uma frutinha, alguma coisa. A gente tirava uma foto. E eu me dei conta que a gente estava criando ali uma comunidade mesmo, né? Uma nova tribo. Quando eu fiz a camisa escrito Zen Câncer, e todo mundo vestiu, e todo mundo saiu na rua com a camisa Zen Câncer, ninguém tinha vergonha de dizer que estava com câncer. Eu pertenço a um grupo de pessoas, né, que buscam esse bem-estar, buscam esse olhar. E um dia o Marcelo, meu marido, chegou para me buscar, e aí na porta tem um vidrinho, eu vi que ele estava do lado de fora, eu falei, entra aí. E aí ele entrou, eu pedi para as meninas se apresentarem para ele, e cada uma se apresentou. E ele ficou muito emocionado, né, com o depoimento delas, o quanto que aquilo estava ajudando elas no processo. E ele falou, olha, você tem que abrir um instituto, porque tem que deixar de ser um projeto pessoal seu, um projeto pessoal dentro do Yoga Pix, e que mais pessoas tenham acesso a isso. Mas nunca houve um planejamento estratégico para isso, né? Nem um plano de negócio, simplesmente as coisas foram acontecendo. E aí, acelerando a história para hoje, depois a gente volta. Como é que está o Zen Câncer hoje? Eu abri falando, né? São mais de 800 participantes, mais de 200 voluntários, aqui, Portugal. Fala do momento, né? O estágio ao qual chegou o Instituto Zen Câncer. Bom, primeiramente eu queria dizer que foi o Duda que me trouxe esse conceito de rede, quando ele viu, né? Quando ele conheceu, e realmente é o que a gente é hoje, uma grande rede, e que conecta empresas, hospitais, profissionais de saúde, pacientes oncológicos, familiares, voluntários, universidades. Então, assim, o Zen Câncer ele vai entrando, né? Ele vai expandindo essa rede. Hoje, a gente tem, somando Brasil e Portugal, né? A gente tem um instituto constituído no Brasil e tem a Associação Zen Câncer constituída em Portugal. Somando os voluntários, são mais de 200 voluntários atuando para poder fazer essas duas organizações funcionarem. Somando o participantes dos dois países, né? E de outros países que acessam a gente de forma online, nós já passamos de 800, então a gente realmente já passou de mais de 1.000 pessoas dentro dessa rede. E 10 países. Então, hoje o Zen Câncer ele tem pessoas espalhadas pelo mundo e cada vez que surge um participante num país novo ou um voluntário daquele país, é como se a gente tivesse colocado a nossa bandeira ali, né? Então, a partir dali, a gente pode crescer e pode expandir também. E acho que a pandemia ela foi responsável por esse crescimento e essa expansão. Porque quando a gente fechou o ano de 2019, eu estava feliz de ter aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, esse grupinho de 40 pacientes oncológicos, sei lá, 20 voluntários, né? E na Tijuca também já tínhamos atendimento presenciais na Tijuca. Eu estava feliz. Não sabia como é que isso podia crescer, podia expandir. Eu acho que eu já estava fazendo a minha parte ali, né? Mas com a pandemia, eu rapidamente precisei ajustar as atividades para que os pacientes oncológicos tivessem o nosso atendimento num momento tão desafiador. E eu disse isso para eles. Nós, pacientes oncológicos, já vivemos uma pandemia particular, né? A gente não pode sair muitas vezes de casa, a gente tem que tomar cuidado com a nossa imunidade. Muitas vezes usamos máscaras, mesmo antes da pandemia. Cuidado com a higienização das mãos, de tudo. Então, a gente já conhecia esse lugar. Só que agora todo mundo estava experienciando isso junto. E aí, sem ter menor conhecimento e até um pouco de vergonha, eu coloquei a vergonha de lado, o meu ego de lado, né? Eu gravei um vídeo no dia 15 de março, que efetivamente começou ali o fechamento, 16 de março. Eu falei, olha, a partir de agora vocês não estão sozinhos, eu vou fazer uma aula de yoga todos os dias de manhã, 11 horas da manhã, e uma meditação às 7 horas da noite. Só que eu achei, Duda, que ia ser assim, um mês, né, para resolver essa questão. Quando eu vi, eu estava 100 dias, sem interrupção. Todos os dias, Dia das Mães, Páscoa, tudo que passou pelos 100 dias, desde o dia 16 de março, eu estava ali às 11 horas da manhã e às 7 horas da noite. E foi uma experiência incrível, porque eu criei ali uma comunidade de pessoas que meditavam comigo, pessoas que já se cumprimentavam ali no online, né, nas mensagens do Instagram, nas mensagens do YouTube. Então, eu não tinha equipamento, era assim, no chão da minha sala, eu tentava fazer um ambiente mais bonitinho, meu celular estava no Instagram, meu computador estava com o YouTube. E
E coisas incríveis, assim, aconteceram. Eu lembro com muito carinho quando o vassoureiro, né? Passa na Gabi, o vassoureiro. Vassoureiro! Eu dando aula de yoga, o vassoureiro passava. Aí as pessoas comentavam, o vassoureiro passou aqui em Laranjeiras ontem, né? O vassoureiro não parou durante a pandemia. Era o porteiro que tocava a campainha. E eu pedia licença para poder receber o porteiro. Eles que sabiam que eu comia pizza todo domingo com minha família. E aí um dia eu fui guiar a meditação do meu espaço, né, para não fazer em casa. Aí já ali mais para maio. Uhum. E aí meu filho entra na live e pergunta, mamãe vai querer pizza de quê? E todo mundo que estava ali conectado naquela brincadeira, né? Uhum. E foi muito gostoso, assim. Algumas pessoas eu tive a oportunidade de reencontrar depois, até na pizzaria, de chegar um bilhetinho, olha, você não me conhece, mas eu meditei com você na pandemia. Mas eu queria falar sobre isso. Isso possibilitou que o Zen Câncer ganhasse uma visibilidade para além dos bairros de Botafogo e Tijuca. Né? Ele foi para além. Então, a gente tinha pessoas do interior da Bahia, de Minas, de outras cidades, Pernambuco, de Recife. Eu tinha um motoboy que meditava comigo do Recife, que alguém compartilhou o link com ele e ele fazia. Então, assim, eu fui conhecendo pessoas que eu nunca pude imaginar que eu ia conhecer. E, por conta disso também, a gente chegou a Portugal, né? Sim. Falando sobre... Porque a impressão que eu tenho, né, em primeiro lugar, que esse momento do tratamento oncológico, esse processo, essa jornada, é muito solitária, né? E o que você acaba proporcionando, além de todas as práticas, é essa sensação de eu pertenço a essa rede, né? Então, esse é um primeiro ponto sobre isso que você falou, de a rede ter se formado, né, ali na pandemia e ter incluído pessoas das mais diferentes regiões, né, do Brasil e até do mundo hoje. Mas tem um outro lado também que eu entendo, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que são essas práticas, que na pandemia a gente começou a ver a diferença entre o espaço físico e o virtual e as semelhanças, né? E a sensação que eu tenho é que o Zen Câncer, ele atua onde a pessoa está. O espaço físico, o que importa é a pessoa. Então, não importa onde ela está, mais ou menos isso, né? Exatamente. E eu aprendi com a Maria Alice Medina, que é a nossa diretora fundadora, né, lá em Portugal, esse conceito de que o nosso corpo é a nossa casa de viver. E eu incorporei isso nas minhas falas, nas minhas meditações. Montei até um novo projeto, que você sabe, né, para refugiados. E é esse lugar de que onde quer que esteja o meu corpo, eu posso fazer as práticas. Então, a gente tem hoje participantes do Zen Câncer que estão com a câmera fechada e, de repente, no final da prática, abrem suas câmeras e estão ali, né? Às vezes deitados no hospital porque fizeram uma cirurgia. E a gente também atua dentro dos hospitais, com profissionais de saúde, com os pacientes, com os familiares, e a gente atua ali no refeitório, numa antessala do ambulatório, no leito, nas enfermarias. Então, na verdade, tudo isso aqui é cenário. O que eu quero é que a pessoa se sinta segura e confortável comigo para poder mergulhar a consciência para o mundo interno dela, onde tudo acontece. Onde ela consegue ressignificar o processo dela, onde ela consegue descobrir as ferramentas internas dela. Então, aonde quer que a gente esteja, é só cenário. É o mundo externo. Então, ok, eu estou segura aqui, eu posso fechar os meus olhos, eu posso mergulhar a consciência para o meu mundo interno. Então, é a partir desse lugar do mundo interno que a prática acontece. Ou seja, se o Zen Câncer hoje tem 1000 pessoas participando, você tem 1000 sedes do Zen Câncer e tantas quantas vierem por aí. Exatamente, né? E é o que um pouco a gente faz. O nosso crescimento, por exemplo, em Portugal, a gente tem muito mais espaços parceiros em Portugal do que a gente tem aqui no Brasil. Porque acabou que no Brasil a gente tem mais práticas sendo oferecidas. Lá, como a gente trabalha só com prática restaurativa, com meditação, com rodas de conversas, as práticas restaurativas, já temos 9 espaços parceiros espalhados, né, em diferentes cidades, mas temos a parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro, então a gente atua dentro dos espaços da Liga, e temos a parceria com a Liga Angolana contra o Cancro, só que como eles estão em Angola, eles fazem atividade dentro do nosso ambiente online, né? Mas a gente quer chegar presencialmente também em Angola. As práticas do Zen Câncer no Brasil, queria que você falasse sobre elas. Você falou de Portugal. No Brasil, a gente começou
tudo começou com a yoga restaurativa. A gente chama hoje de prática restaurativa, né, no Instituto. Mas a gente tem yoga terapia, a gente tem mindfulness, a gente tem reiki, a gente tem florais, arte terapia, movimentação humana, que é atividade física, pranic healing e acho que não estou esquecendo nada. Temos o teatro, temos a formação de plateia, que faz parte do teatro, temos GPT, que é ginástica para todos, escrita criativa. Então, a gente dividiu o Instituto em mandalas de práticas, né? Então, a gente tem a mandala de PICS, que são todas as práticas integrativas e complementares em saúde reconhecidas, né, pelo Ministério da Saúde. A gente tem a mandala de cultura e a gente tem a mandala de saúde, onde estão realmente profissionais de saúde que atuam no Instituto, né? Fisioterapia, psicologia, nutrição e educação física, né? Então, hoje, o participante, quando entra no Instituto, ele passa por um núcleo de acolhimento, ele vai ser acolhido. A gente tem a porta de entrada para participante, para os profissionais de saúde, e agora, em março, começa uma porta de entrada para os familiares também. E aí, ele vai ter acesso a essas atividades que a gente oferece presenciais e atividades online. Quando a gente tem disponibilidade, porque aí depende do fluxo de pessoas que entraram naquele mês, ele passa pelo núcleo de olhar integrativo, que faz uma avaliação de como é que ele está chegando no Instituto. Então, o acolhimento já seleciona quem são as pessoas para poderem passar. Se a pessoa chegou super bem, está de boa, a gente já entra, já está liberada para fazer atividades. Em alguns casos, a gente passa pelo núcleo de olhar integrativo para avaliar como é que ela está em todas as dimensões, né? Físicas, emocionais, social, enfim, familiar, profissional. Então, é realmente um tratamento, né, um acolhimento centrado no paciente e não na doença. A gente pouco fala sobre doença dentro do Instituto, porque a doença fica para os médicos cuidarem, para o tratamento dela. A gente fala dela, como é que ela chega. E aí, esse grupo do olhar integrativo, ele tem já um questionáriozinho que ele faz para saber como é que essa pessoa chega. Às vezes, direciona para o núcleo de psicoterapia ou direciona para alguma coisa específica do Instituto. E a gente tem as atividades que são atividades de continuidade, ou seja, a qualquer momento que você entra no Instituto, essas atividades estão acontecendo. E tem as atividades que são as atividades programadas. Então, mindfulness é programado. A gente faz 2, 3 turmas por ano. Então, sempre que vai ter uma nova turma de mindfulness, a gente coloca lá nos grupos do Instituto palestra, explicando como é que é, e no final as pessoas se inscrevem. Yoga terapia também é assim, arte terapia também é assim, escrita criativa também é assim. Durante os últimos anos oferecemos também o teatro, que foi muito legal, e do teatro derivou esse grupo, né, chamado Formação de Plateia, onde a gente vem tendo parceria com o Teatro Riachuelo e outros teatros que doam ingresso para o Instituto. Então, a gente está levando os participantes para dentro do teatro, e é incrível, porque a cultura e a arte é uma forma também de bem-estar que eles precisam, né? Estar em contato com as pessoas, saírem, não somente essas práticas que são, às vezes, somente... mexe muito, né? Então, a gente brinca, não dá para fazer arte-terapia, escrita criativa, ao mesmo tempo, porque mexe com você, né? Mexe com o que você acredita, com a forma de que você vê a vida. Você falou familiares, profissionais de saúde, tem a missão do Zen Câncer de acolher e promover bem-estar a todas as pessoas tocadas pelo câncer. Qual a importância de incluir familiares e a equipe médica? Olha, eu posso falar da minha própria família, assim, né? O Marcelo soube lidar muito bem com isso. Marcelo é um cuidador natural. Ele cuidou do avô, ele cuidou da avó, ele cuida dos pais. Ele tem no DNA dele o cuidado. Ele sabe cuidar. Eu me senti realmente muito privilegiada de ser companheira dele e ter sido cuidada por ele. Ele cuidou na gravidez, no pós-parto e no câncer foi impecável. A forma como os meus filhos lidaram com isso teve muito a ver como nós dois, enquanto casal, lidamos, né? Infelizmente, 70% dos casamentos, né, se desfazem. Sim. Por N razões. Talvez já tivesse ruim mesmo, mas tem uma estatística de 70% das mulheres são abandonadas. Não sei se elas são abandonadas pelos homens ou o casamento também já estava ruim e dentro desses 70% algumas também não querem mais aquela relação, mas a verdade é que 70% vão seguir seu caminho até 5 anos depois do diagnóstico. Então, só de estar junto, né, com meu marido nesse processo, assim, me enche de alegria. Então, a família, ela é fundamental nesse processo e acho que a família, como em qualquer outra doença, não só no câncer, adoece também.
O câncer ainda tem um estigma muito grande. Então, a gente acha que recebeu o diagnóstico e recebeu um atestado de óbito em branco. Não é bem assim, né? Hoje é preciso falar sobre isso. A medicina avançou muito, os tratamentos avançaram muito. A gente tem muita ideia daquela pessoa fazendo quimioterapia e passando muito mal, né? Aquela ideia da pessoa definhando. Nem todo mundo definha. Eu, por exemplo, engordei, né? Fiquei inchada por conta dos corticoides. E tomei medicamentos avançados que fizeram com que eu não enjoasse. Eu não vomitei uma única vez em 16 ciclos de quimioterapia, tá? Então, essa imagem muito... Um estereótipo do paciente oncológico, dos filmes, isso tem que mudar. Meus filhos tiveram muito mais medo do que estava no subconsciente dele do que eles estavam vivenciando dentro de casa. Então, assim, Peter Quill, que é o personagem principal dos Guerreiros da Galáxia, a mãe dele morreu de câncer. Aparece o sofrimento dele perdendo a mãe de câncer no hospital. Aí o Deadpool tem câncer. Então, quando ele não... Apareceu o Deadpool mal, com câncer e tal. Então, assim, isso é que está no universo das crianças. E a gente precisa mudar. Por isso que eu falo, a gente precisa falar de câncer. Tem muito mais pessoas com câncer e passando por isso, que às vezes não querem contar, porque tem o estigma da doença, não quer ser julgado por estar passando por isso. Porque a gente precisa, não é só inspirar, é mostrar para o mundo, né, que o câncer não me define, eu sou muito maior do que o câncer, né? E hoje o câncer, em alguns casos, virou uma doença crônica. A pessoa vai tratar por muitos e muitos anos, como trata outras doenças também. E cada ano tem novas drogas e medicamentos em teste, e pode ser que daqui a um momento descobrem uma que vai fazer a remissão, como essa nova terapia agora, que está tendo um sucesso incrível aí, né? De redução de metástase, e as pessoas estão tendo uma sobrevida maravilhosa. E eu sempre digo, as doenças que mais matam, gente, são as doenças do coração, ainda em primeiro lugar. E ninguém tem medo de falar coração, porque o coração, de vez em quando, para de bater, né? Mas, então, voltando para essa história dos familiares, o familiar, ele precisa desse olhar também. E ele precisa desse suporte para poder cuidar, né? Cuidar do cuidador. Como a gente oferece atividades online, é ilimitado. Eles podem ter acesso a essas práticas. Às vezes, no instituto, procura a mãe, procura a filha, porque aí a mãe não quer participar ou a filha não quer participar, mas aí a pessoa está buscando se autoajudar para poder depois encontrar ferramentas para poder ajudar o outro que não quer por aquilo. A gente também tem o núcleo dos homens no instituto, que aí é um outro assunto. Mas agora a gente está com uma psicóloga que vai fazer o acolhimento desses familiares, né, quando chegam, para que eles tenham acesso a essas práticas, para que eles possam se fortalecer para continuar no processo deles de cuidarem, né, e de se autocuidarem também. Então, acho fundamental falar sobre os familiares, né, e acho que os familiares também, quando a gente estruturar isso e isso seguir, vai formar uma rede de apoio maravilhosa. Porque se eu sou uma familiar de paciente oncológico e a pessoa, de repente, não resistir ao tratamento, né? Ao falar sobre isso e ajudar outras pessoas, é um processo de eu curar essa minha dor também. Né? Eu acho que ajudando uns aos outros nos tornamos livres e curados, né? Eu te disse isso outro dia, né? Todos nós estamos nos curando de alguma coisa, né? O tempo todo. É sensacional. Então é isso. Eu acho que o Zen Câncer tem essa capacidade. Muitos participantes viram voluntários e aprendem a colocar de lado a sua dor, o seu problema, para poder olhar para o outro. E isso é um processo, não digo da cura da doença, mas de uma cura emocional, sabe? Sobre os profissionais de saúde, você fala muito do dia em que você vai para o hospital, né, em que você vai ali, tá no leito, tanto com profissionais quanto com pacientes, às vezes pacientes pediátricos. Fala um pouco disso. Olha, eu amo estar dentro do hospital. Outro dia eu estava andando com a Ju, que é a coordenadora do INCA voluntário do HC1. Eu falei, nossa, Ju, a gente vai estar estudando medicina, né? Porque a gente... às vezes o médico vai, passa a visita e vai embora, né? A Ju passa o dia inteiro dentro do hospital. Eu, quando vou lá, sinto também essa alegria de poder estar contribuindo de uma forma que às vezes o médico não pode contribuir, que é estar levando esse acolhimento, essas práticas que vão ajudar em algum lugar a relaxar, a trazer a consciência de volta para o momento presente, a se reconectar novamente com o corpo, a ter um pouco mais de consciência sobre o seu autocuidado. Então, acho que, assim, falar sobre o programa de bem-estar dentro dos hospitais, eu daria só um podcast, porque é enorme.
Mas a gente tem como missão acolher não somente os pacientes, mas acolher os profissionais de saúde. E aí tem um objetivo, que eles também precisam se cuidar e que também, ao experimentarem essas práticas e sentir os benefícios, fica mais fácil eles também recomendarem para os pacientes. E os familiares também, principalmente os familiares e acompanhantes de crianças na pediatria, que a vida para, né? A criança não pode ficar sozinha no hospital. Então, tem sempre que ter um adulto, alguém ali, tomando conta daquela criança, daquele adolescente. Então, das conversas que eu tenho com as mães, muitas, né, são mães, a maioria. Às vezes eu vou lá, não tem um homem. Os homens estão trabalhando, as mulheres, de alguma forma, deram o seu jeito para poderem estar lá tomando conta das crianças. As vidas param, né? E tem outros filhos em casa também. Então, fica aquela divisão, aquela culpa materna de estar ali cuidando de um, enquanto o outro está com a vizinha, está com a tia, está com alguém. E tem uma familiar, que não vou falar o nome dela, que a filha ficou no hospital por quase 3 anos, em semicoma. Então, ela tinha que estar do lado ali. E ela começou a ter uma percepção de tempo quando o Zen Câncer chegava às terças-feiras. Nossa, vocês já chegaram de novo, já passou, tipo assim, passou uma semana, porque é tudo muito igual, assim, a rotina, né? Sim. Então, ela perdia um pouco a dimensão do tempo e quando a gente chegava. E partiu meu coração quando uma semana a gente não foi, porque houve alguma questão que a gente não foi e ela, nossa, eu senti uma falta. Então, eu entendi que a gente não pode quebrar esse ciclo, sabe? Então, a gente tem que se desdobrar para sempre ter um voluntário ali, porque a pessoa está contando que a gente esteja lá. E o que a gente faz lá dentro? A gente lembra da importância de respirar, de trazer a consciência para a respiração, de sentir o corpo, né? De perceber que, apesar daquele ser aquele ambiente ser um ambiente hospitalar, naquele momento ela está segura. Né? A criança está segura porque está com cuidados médicos, sendo observada, sendo acompanhada. Então, porque eu estou segura, eu posso soltar um pouco o peso do meu corpo. E aí eu posso fechar os olhos. E aí começa o processo de trazer a consciência para o mundo interno dela. E aí a gente vai autorregulando ali o corpo com a respiração, criando esse espaço, né, de acolhimento interno, soltando, né, as tensões musculares, afrouxando as articulações e fazendo ela ter um momento que ela simplesmente se desconecta de tudo aquilo. E isso é incrível, porque todas elas falam, nossa, eu queria fazer isso todo dia, né? Mas aí ela acaba não fazendo. Então, assim, a gente está ali justamente para poder estimular que elas tenham esse olhar, né, para dentro dela. Então, eu já fui chamada para fazer bate-papo com os acompanhantes para falar sobre autocuidado, como é que a gente mantém as nossas práticas de autocuidado dentro do hospital. Hoje trabalho com os profissionais de saúde e aí o grupo da humanização já me chama para fazer uma caminhada, e aí a gente chama outros voluntários do Zen Câncer, e aí o Bruno Lima, que é um querido voluntário, ele vai lá, guia o alongamento, a movimentação humana, e eu entro no final com a meditação. Semana passada, por conta do Janeiro Branco, eu estava com um grupo de pesquisa clínica do INCA, falando sobre autocuidado, falando sobre saúde mental. Então, acaba que a gente vai se envolvendo em outras áreas, né? Não fica somente ali no atendimento direto com o paciente ou com o familiar, mas acaba participando da rotina ali e podendo ajudar, de alguma forma, a melhorar. Como eu sempre digo assim, gente, hospital é um ambiente de saúde. Não é um ambiente... A gente vai ali tratar a doença, mas ele tem que ser um ambiente saudável. Os profissionais de saúde, eles têm que estar saudáveis e eles estão muito cansados, né? Então, eu tenho um prazer enorme de cuidar deles. Muito legal, muito legal. Você falou sobre... A gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre o câncer tem um estigma, por que a gente fala sobre o coração, por que tem toda essa poesia em torno do coração e também é o que, né? E é o que mais mata. E aí vamos falar sobre câncer nas empresas. Como é que surgiu esse projeto com os alunos da Fundação Getúlio Vargas? Qual é a tua visão sobre ele? O que vem por aí? Esse projeto ele tem o mesmo nome do projeto anterior, né, com a UFRJ, chamado Vamos Falar de Câncer. Uhum. Que aí não era nas empresas, simplesmente Vamos Falar de Câncer. Sim. Que foi uma disciplina de extensão que eu coordenei com a professora Ângela, que foi minha orientadora, né, no finalzinho do mestrado, onde a gente tinha como objetivo desenvolver materiais didáticos, livros, para levar para as crianças com o nome do incrível universo celular, né? Para as crianças entenderem o que acontece dentro do corpo delas, e não somente as crianças nos hospitais, mas nas escolas, que a gente pudesse ter esse olhar para o nosso mundo interno
a nível celular, né? E aprender a amar esse corpo ao reconhecer o quanto que as nossas células são maravilhosas e fazem um lindo trabalho. E aí, tem um movimento no mundo chamado Working with Cancer. E esse movimento fez uma pesquisa, um levantamento, e chegou à conclusão que 50% dos trabalhadores têm medo de dizer que estão com câncer. E as estatísticas, né, vêm cada ano mais mostrando que os números de casos vão aumentar, né, para os próximos anos. Então, essas pessoas cada vez vão ser mais afetadas dentro das empresas. Então, você imagina você passando por isso, você ainda tem medo de falar na empresa que você está passando por aquilo. Pensando nesse movimento, surgiu a oportunidade de a gente escrever um projeto para a FGV Direito Rio, que esse projeto se chama Field Project, com a intenção de testar essa hipótese. Será que aqui no Brasil existe alguma política de acolhimento nas empresas? E aí os alunos do primeiro e terceiro período, né, do ano de 2024, com a minha supervisão e a supervisão do Marcelo, desenvolveram 3 formulários. Um formulário para quem é paciente oncológico e trabalha numa empresa, um formulário para quem é familiar de um paciente oncológico e um formulário para o gestor. E aí, depois que a gente fez esses formulários, a gente circulou através da nossa rede de contatos e várias empresas aderiram, né, apoiaram. Os formulários ficaram 20 dias até a conclusão do Field, e acho que foram 140 respostas. Então, foi um N bem expressivo para 20 dias, né, de uma pesquisa. Isso deveria estar circulando até hoje, porque cada dia novas pessoas recebem o diagnóstico. E a gente realmente chegou na conclusão que a gente imaginava, que não existe uma política de acolhimento para pacientes oncológicos, né? Normalmente, o paciente ele vai falar com o gestor direto dele, e a experiência vai ser totalmente diferente se ele tem uma boa relação com esse gestor ou não. Existe um medo de você perder o emprego, de você não receber aquela promoção, de você ser afastado de um projeto porque as pessoas acham que você não vai dar conta, e ninguém chega para conversar com você. O que você quer? Como é que você quer lidar? Tem pessoas que querem continuar trabalhando, né? Tem dias que você não vai estar bem, mas tem dias que você quer trabalhar porque você quer estar bem. Então, desenvolver essa política de acolhimento é criar uma linha de comunicação, uma trilha, né, dentro da empresa. E aí, descobrir com quem que eu falo, o que eu faço, quais são as opções que eu tenho, né? E aí o familiar também. Muitas vezes o familiar diz assim, mas é o filho que está passando, mas ele tem que estar do lado, é a mulher que está passando. O Marcelo esteve ao meu lado durante todo o tratamento. E ele estava numa posição muito privilegiada, que ele já era sócio. Será que se ele fosse CLT, ele ia poder se ausentar por tantas horas para poder acompanhar a pessoa no trabalho? Então, as pessoas são empáticas até a segunda página, né, Duda? A minha empatia, ela funciona se o outro que deixou de fazer o trabalho dele não está impactando no meu trabalho. Eu conversei uma vez com o cara era CEO level, assim, né? C-level, né, que eles chamam. Uhum. Ele contando que uma pessoa da família estava passando por isso, na verdade era o filho, estava passando por isso, e ele se revezava com a mulher, e quando ele chegava na empresa, tudo que ele não conseguiu cuidar porque ele estava no hospital, estava lá. Assim, tipo, é como se ele tivesse tirado férias. Uhum. E não existia realmente uma empatia e uma compaixão pelo que ele estava vivenciando. Então, ao falar sobre isso, a gente toca as pessoas. E é engraçado que eu já fui em algumas empresas palestrar, e só o fato de eu ir lá palestrar, o RH identificou outras pessoas que se sentiram confortáveis para poder falar. E colegas não sabiam que tinha passado por isso. Porque era um tratamento que o cabelo não caía, que não precisou ficar hospitalizado, enfim. Então, a gente precisa falar com naturalidade, com leveza, sabe? E saber como acolher as pessoas. E vão ter pessoas que vão querer abertamente falar, né, que as outras perguntem, interagir. Vão ter outras que vão querer ficar em silêncio, mas que aquilo seja considerado, né, que elas sejam acolhidas como elas estão, né? Exatamente. Eu acho importante, assim, e o RH pode, junto com as empresas, ver se a pessoa quer ser ali um ponto de contato, alguém que possa ajudar, orientar dentro da empresa. Olha, eu passei por isso, como é que para poder ter uma troca ali. Eu acho isso... Que é o que a gente falou sobre a rede, né? Sobre a rede de apoio. Então, eu vi de tudo, né, nessa pesquisa. Pessoas que se sentiram extremamente acolhidas, pessoas que tiveram uma experiência muito ruim,
E depois, né, algumas pessoas que são mandadas embora, né, porque a empresa acha que ela não vai ser mais tão produtiva. E dependendo do caso, não vai ser mesmo. Só que aquela pessoa mais do que nunca precisa do plano de saúde dela. Né? Pessoas que já descobrem a doença num estado mais avançado, elas vão precisar tratar a vida inteira. Então, a gente precisa ter mais empatia mesmo, mais compaixão e entender que essa é uma doença que afeta todo mundo, né? Da pessoa que trabalha ali no chão da fábrica, né? Com um trabalho mais duro, um dia a dia, a quem trabalha no ar-condicionado ali, no último andar do prédio, né? Então, todos nós podemos ser afetados pelo câncer. E normalmente somos, né? Se nós alguma pensarmos... quem nunca teve alguém próximo que passou por um tratamento oncológico, né? Então, Exatamente. eu acho que isso também conecta muitas pessoas ao Zen Câncer. Isso aproxima empresas, né? Você falou sobre empresas que pedem palestras, que pedem... que se aproximam do Zen Câncer porque alguém na liderança passou por uma experiência, né? Exatamente. E é importante falar também que a gente tem que falar de câncer o ano inteiro. Sim. Meu diagnóstico não foi em outubro, né? Não foi no outubro rosa, meu diagnóstico foi em maio, né? Então, é importante a gente falar agora, dia 4, né? É celebrado aí, chama-se atenção para o Dia Mundial do Câncer. Então, é importante a gente olhar o que representa essa data. Né? A gente se organizar enquanto sociedade e as instituições. A gente no Instituto está participando de 2 campanhas esse ano, uma junto com a Brale e outra junto com a Fundação do Câncer. Porque a gente precisa falar... E falar com leveza, sabe? Falar com naturalidade. Falar como eu falei com os meus filhos puderam falar com os amigos deles sem medo. Né? Pelo contrário, eu tive que conversar com as mães dos amigos dos meus filhos. Olha, tira o preconceito da doença, porque eu estou muito bem, obrigada, vou passar. Eu acho que eu não vou morrer de câncer, né? Porque eu estou respondendo muito bem ao tratamento, descobri no estado inicial. Eu preciso que vocês falem para os seus filhos que o câncer tem tratamento. Porque senão eles vão falar para os meus filhos que eu vou morrer, como falaram. E os meus filhos vão se fragilizar. E eles estavam tão bem, me vendo bem, sabe? E me usem também até para vocês conversarem com os filhos de vocês sobre a doença. Né? Exatamente. Recentemente eu dei uma palestra numa escola internacional e eu pedi para levantarem um dedo. Quem tem algum familiar ou conhece alguém que tenha passado? Duda, 80%. 80% da turma levantou o braço. Claro. Uma mãe tinha falecido. Tinha até uma que a mãe tinha falecido de câncer. Estava naquela turma que depois a psicóloga me falou. Então, todo mundo vai. Como é que a gente passa por isso? Como é que a gente acolhe? E como é que a gente... As pessoas não sabem nem o que perguntar. Então, assim, eu gosto muito... O meu filho Henrique, ele tinha 6 anos, né? Quando eu recebi o diagnóstico, meu caçula. E o Henrique, ele teve as melhores tiradas. E eu acho legal falar sobre isso, porque quando você trata com leveza e a criança... com o olhar dela, transforma aquilo, né? Então, eu lembro que eu cheguei uma vez na escola e eu estava careca. E algumas crianças não tinham. Elas não tinham me visto careca. Então, eu cheguei no colégio e um amiguinho do Henrique passou por mim e falou: Henrique, a sua mãe tá careca, né? Assim, tipo, o que aconteceu, né? E eu falei, não vou explicar para a criança que eu estou passando por um tratamento oncológico, né? Aí eu baixei para cumprimentá-la e falei assim, deu piolho. Depois eu me arrependi, porque se a criança pega piolho, ela fica traumatizada, né? Mas o meu filho vem correndo pela sala, passa por ele e fala, piolho nada, cara, é câncer de mama, minha mãe te trollou. Eu achei aquilo genial, eu fiquei parada lendo aquela cena, assim, sabe? Gente, é isso mesmo. É. Meu filho acabou de colocar o piolho e o câncer na mesma linha. Os dois são tratáveis e os dois medicamentos são tóxicos, né? Porque o medicamento para matar piolho é extremamente tóxico para a gente também, né? Não, e nivelou a zoação sobre futebol. Quer dizer, exatamente, não é nada. Ela cara. Tá minha mãe tá contigo, ela tá com câncer certo. de mama, sabe? Mas ele tinha 6 anos, né? Ele não tinha preocupação com os olhares. Já o Arthur, meu filho de 9 anos, ele tinha preocupação com os olhares. Ele já percebia os olhares das pessoas no shopping olhando para mim. E eu fiquei 6 meses careca, né? O Marcelo ficou 6 meses careca também. Só que no começo ninguém sabia quem estava passando pelo tratamento oncológico. Mas com o passar das sessões de quimioterapia, quem ia inchando, né? A mamãe. Então a mamãe ficava inchada, sem sobrancelha, e o pai continuava magrinho, carequinho ali do meu lado. O Arthur, eu lembro quando chegava no shopping, ele corria e dava a mão pro pai.
Eu sentia. E o caçula achava o máximo, porque a mãe sobrava só para ele. Ele não estava nem aí, me dava a mão no shopping e andava, né? Um dia meu filho mais velho verbalizou. Ele falou assim, mãe, não é que eu sinta vergonha de você, eu acho que você ficou linda, careca. Eu sinto vergonha do olhar das pessoas. Então a gente tem que mudar o nosso olhar também. A gente não percebe, mas a gente olha. E quem está sendo olhado, percebe. Então tinham dias que eu não estava bem. Principalmente 3 dias depois da quimioterapia, eu tinha uma depressão química. Eu precisava sair para cuidar da obra do Yoga Pix, eu precisava resolver coisas na rua. Então, tinha dias que eu botava um chapéu daquele de proteção e andava de cabeça baixa. Tinha dias que eu estava ótima, que eu simplesmente colocava alguma coisa no pescoço e andava careca. E aí, um dia, meu filho, de 6 anos, perguntou, mamãe, você nunca mais foi me buscar no colégio, por quê? Aí eu falei, filha, porque tem dia que a mamãe não está afim de falar sobre o tratamento dela, não está afim do olhar das pessoas, eu simplesmente estou mais recolhida. Ele falou assim, mamãe, só por isso? Se alguém perguntar como é que está o tratamento, você fala, vamos falar sobre outra coisa? Vamos mudar de assunto? Então, eu acho que a vida pode ser mais simples como o olhar das crianças, sabe? Sim. E eu aprendi muito com ele, sem dúvida nenhuma, a como lidar com isso, né? Principalmente com o Henrique, que era mais novo. E tinha um olhar mais sem filtro, né? Sem tamatizado pela vergonha, né? Pelo preconceito, pelo tabu do câncer, né? Sim. Muito legal, muito legal. Lu, estamos caminhando aqui para o fechamento da nossa conversa. Eu adorei, te agradeço imensamente. Imagina, eu que agradeço. O que as pessoas devem fazer? Fala do site do Zen Câncer. Eu acho que como é que as pessoas podem fazer parte dessa rede? Bom, primeiramente eu que agradeço, porque eu acho que é tão bom revisitar essas memórias, né? Já 7 anos se passaram. Então, cada dia que eu estou aqui, cada dia que eu amanheço, é um dia que eu agradeço de estar aqui contando essa história. Qualquer pessoa pode fazer parte, né, da rede Zen Câncer. Então, a gente tem hoje um Instituto Zen Câncer no Brasil e a Associação Zen Câncer em Portugal. E a gente está caminhando agora para criar a organização global de algumas áreas do Instituto que não faz sentido ser separada, como voluntariado, acolhimento, né, comunicação. A gente vem falando sobre isso. Então, eu tenho hoje a pessoa que coordena o núcleo de TI do Instituto, ela mora em Salvador. Ela coordena Portugal, ela coordena Brasil. Eu tenho uma psicóloga que está na Áustria. Eu tenho uma voluntária que está na China. Né? A gente tem voluntários espalhados por qualquer lugar do mundo. Então, se você é professor de yoga, se você é professor de meditação, se você vai passar por um processo de seleção, né? Entrevista com voluntariado, vai entender como é que funciona a organização. E agora, se você é da área de design, de criação, de comunicação, a gente precisa também de voluntários nessas áreas, para não sobrecarregar os voluntários que a gente tem, para que fique um voluntariado na medida certa. Né? Ano passado, eu sobrecarreguei alguns voluntários de algumas áreas, porque realmente a gente cresceu, fizemos muitos eventos, e eu não me sinto bem de pedir muito, né, para os voluntários. Então, quanto mais pessoas, mais a gente consegue se estruturar. Hoje a rede Zen Câncer, né, você pode entrar no Instagram, que é Instituto Zen Câncer, é uma rede que a gente atualiza mais rápido. O nosso site provisório está no ar, que é o zencâncer.org, e enquanto o definitivo está sendo desenvolvido e construído já com essa visão global do Instituto Zen Câncer. E existem várias formas de apoiar. Hoje, a maior receita que a gente tem do Instituto é o nosso Bazar Brechó. Então, estou sempre buscando com lojas, roupas de coleções passadas, ou roupas usadas em bom estado, que a gente vende, reverte isso para o Instituto. Se você faz aniversário, você pode doar o seu presente de aniversário para o Instituto, pedir para os seus amigos fazerem uma doação, porque a gente já tem tanta coisa, né? Mais uma camisa, mais uma... Então, a gente pode doar. Você pode ser um doador regular do Instituto com pequenas quantidades, porque eu prefiro que seja uma doação de R$10, né, por mês, do que 120 uma vez por ano, porque eu não sei quando que você vai disponibilizar novamente aqueles 120 para a gente, mas R$10 por mês, eu sei que no final do ano eu tenho lá R$120 e no ano seguinte novamente. Então, a gente vem se desenvolvendo muito com a ajuda de pessoas físicas que apoiam o Instituto. Mas aí, a gente agora está olhando para as empresas, né? Então, a gente tem um programa incrível, que é o Programa de Bem-Estar nos Hospitais, que cabe o patrocínio de uma grande empresa, porque é um projeto incrível, que impacta a vida das pessoas, que dá acesso à prática que essas pessoas desconhecem a existência, né? Uma vez uma senhora dentro do INCA falou, nunca ninguém disse que eu posso relaxar.
Ela não sabe nem o que é relaxar, porque ela teve que criar aquela estrutura corporal para poder lidar com todos os desafios dela. Quando eu falo, não, olha só, a cadeira sustenta o peso do seu corpo, solta o peso do seu corpo, relaxa um pouquinho. Então, voltando, assim, eu acho que o Zen Câncer, ele dá essas práticas gratuitamente para que as pessoas conheçam, né? E algumas pessoas ficam com a gente, então com a gente até hoje, outras pessoas vão embora porque já terminaram o seu ciclo no Instituto. Mas qualquer um pode apoiar, então, com o seu tempo, né? Isso é muito valioso, com as suas experiências, com a sua expertise, mas também a gente precisa de apoio financeiro para poder, agora, estruturar melhor algumas áreas que a gente tem no Instituto que dependem de pro bono, que dependem de voluntário, para que a gente tenha mais agilidade em alguns dos nossos processos. Então, agora a gente está olhando para isso, né? Para essa captação de recursos financeiros, né? Quem sabe um dia, como eu falei para você, a gente ter um executivo não, ter um apoiador anjo, né? Sim. Não é apoiador, qual é o nome? Investidor anjo. Investidor anjo. Gente, estamos buscando um investidor anjo para apoiar um projeto que já deu certo, que tem um impacto enorme, né, para que a gente possa continuar crescendo. Maravilha. Então, o Instagram, @Instituto Zen Câncer e o site zencâncer.org. Tá ótimo. Exatamente. Lu, nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada por permitir que eu revisitasse as minhas memórias também, né? As minhas lembranças de um período que parece que está tão distante, 7 anos atrás. Muito obrigada. Eu que te agradeço. E agradeço a você que está nos assistindo. Daqui a pouco tem mais tanta gente legal. Obrigado. Até a próxima.